Se você clicou nesse vídeo é porque tu quer entender um pouquinho mais sobre bancos. Como que a gente analisa bancos, tanto para fazer investimentos através da renda fixa, como através das ações. Eu vou trazer alguns insights aqui que podem fazer sentido para você. Primeiramente, meu nome é Marlon do Início. Se você gostar desse vídeo, se inscreve, deixa nos comentários aí próximas sugestões de vídeos. Compartilha, é isso aí. Bora lá. Bom, gente, sem mais delongas, quando a gente vai analisar algum banco, a gente tem que olhar algumas métricas, tá? Assim como basicamente tudo, tá? A gente vai ter que olhar a rentabilidade, a gente vai ter que olhar a segurança daquela instituição, seja para nós comprarmos como sócios através das ações, ou para nós confiarmos o dinheiro naquela instituição através de investimentos ali na renda fixa, como CDB, LCA, LCI, enfim. Então, qual que é a primeira métrica que tu vai olhar? Poxa, eu quero abrir uma conta ali e essa conta vai ser a minha reserva de emergência. O que que eu vou olhar? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é segurança. E entrando na pegada de segurança, qual que é a primeira dica para você olhar? Qual que é o primeiro indicador que tu vai olhar sobre segurança? Tu vai abrir o site do Banco Central, joga no Google aí, escreve bancos S1 e banco. Só coloca bancos S1, não tem problema. Você vai olhar os bancos S1 e S2. Basicamente, esses são as maiores instituições do nosso país. Ou seja, são essas instituições que o Banco Central olha mais. Então, eles têm um maior olhar do órgão regulador, que é o Banco Central. São as maiores e, por consequência, elas são consideradas as mais seguras também. Então, entre os S1 ali, vai ter o Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG Pactual. Salvo engano, são 6 ou 7 S1. São os maiores bancos do país. E o S2 ali ainda é aceitável também. Também são a segunda grade, assim, seria a série B dos bancos. Não que seja ruim, tá? São bancos ainda. Os S2 são ótimos. Passou de S2 para baixo, aí tu já tem que ter um pouquinho mais de. Tem que ter um pouquinho mais de análise. Poxa, tem que olhar. Então, dentro desses S1, se eles são os maiores, eles possuem mais segurança, a gente lembra daquela métrica, né? Quanto maior a segurança ele te dá, menos ele vai te pagar em rentabilidade na renda fixa. Por quê? Porque ele oferece mais segurança. Um que oferecer menos segurança, ele vai te pagar mais, logicamente, é assim que funciona. Igual se você quiser emprestar dinheiro para uma grande empresa da sua cidade, ou vai emprestar para um cunhado. Qual que tu tem que cobrar mais juros? Do teu cunhado, porque ele tem maior chance dele não te pagar do que a grande empresa da cidade. Então, basicamente, essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa que a gente vai olhar sobre segurança é Basileia, índice de Basileia. O que é o índice de Basileia? Ele é um indicador que ele é específico para instituições financeiras também. O que ela mede? Ele mede a capacidade resumindo, tá? Daquela empresa ela ter capital para honrar os depósitos, as saídas que eles têm. Então, o índice ele é basicamente assim: quanto maior, melhor. A métrica do Banco Central, se eu não me engano, é 10%. Ou seja, se está abaixo de 10%, tem que ligar um alerta muito grande. Poxa, isso aqui tem que ser. Se eu quiser entrar aqui, tanto para comprar uma ação dessa empresa, ou se eu quero colocar meu dinheiro, confiar meu dinheiro, e está abaixo, eu tenho que olhar muito, tá. Então é um segundo índice de segurança, tá. Olhei lá, a Basileia tá 20, é bom, mano? Excelente, perfeito, melhor impossível. Impossível não, né, dá para melhorar mais. Mas se tiver muito grande também, ele liga um alerta na rentabilidade daquela instituição, tem que olhar também, tá. Significa que ela pode emprestar mais. Terceiro ponto que tu vai olhar, olhei segurança agora, o que que eu vou olhar? Tem um indicador chamado ROI. ROI é retorno sobre o patrimônio líquido. É basicamente um índice principalmente para quem vai investir em ações, é quanto que aquele banco ele está conseguindo, do dinheiro que ele tem, do capital que ele tem, quanto que ele consegue rentabilizar disso. E outra vez, ele é um índice que maior, melhor. Então, o ROI do Banco Itaú é 20. O ROI do Banco do Brasil é 15. Qual que é melhor? O do Itaú. O do Itaú ele rende mais. Ele tá com o dinheiro que ele tem, ele trabalha melhor.
Mesmo que não é o caso desses dois, mesmo que o Banco do Brasil fosse maior, tivesse mais patrimônio, o ROI do Itaú tivesse maior, ele significa que o Banco do Brasil estaria rendendo menos. Não sei se me fiz entender nesse exemplo, mas é basicamente isso. Esse indicador ROI significa dentro do capital que aquela instituição tem, o quanto que ela consegue rentabilizar. E daí é em percentual. Mesmo que o banco X tenha um capital muito grande, se ele não conseguir rentabilizar, o ROI dele vai ser pequeno. Tá? Então é interessante. Poxa, eu vou comprar uma ação e eu quero o banco que estou procurando eficiência para longo prazo, eu confio no banco, quero entrar agora. O que, que eu vou olhar do ROI? Olha o maior melhor. Maior melhor. O ROI de o banco Itaú é 20, o ROI do banco do Bradesco é 18. O ROI é melhor, não significa que os outros indicadores serão, tá? Mas é importante dizer isso. Olhamos agora para a inadimplência, olhamos para a segurança. Se você chegou até aqui, está gostando do vídeo, está fazendo sentido para você, se inscreve, deixa o like e deixa nos comentários se você quer que eu analiso, traga dicas aí de outras instituições, tá? Outros setores da economia, né? Energia, enfim, seguros também é outra situação, são outras métricas. Deixa aí nos comentários. E terceiro e último, que ele é bem denso agora, tá? Se você quer entrar, se você quer analisar um banco, uma parte essencialmente importante é analisar a carteira de crédito dele. E aqui entram várias particularidades. Mas daí vamos entrar por métrica, tá? Métrica de inadimplência ou de PDD também é uma outra tipo de métrica, mas ele também vai fazer sentido, tá? Quanto menor, melhor. A inadimplência do Itaú é 5. A inadimplência do Bradesco, do Santander é 4. Qual que é melhor? A de 4. Então, sempre nessa pegada. Só que daí tem coisas interessantes, tá? A gente tem que olhar não só o número em si, mas a gente tem que comparar laranjas com laranjas, maçãs com maçãs. Não adianta eu comparar a Nubank, que não é um banco S1, com o Itaú, que é um banco S1. Lembra que a gente separou lá no começo? Outra coisa, não adianta eu comparar a XP com o BTG Pactual, apesar deles serem parecidos, tá? Esse até dá para ter algum nível de comparação, mas vamos usar um outro exemplo. A Inter com a Caixa. Pô, não tem nada a ver. Vão ter inadimplências diferentes. E aí tem outro detalhe, a gente vai ter que olhar por cada tipo de crédito. O crédito que é feito para pessoas físicas, o crédito que é feito para pessoas jurídicas e o crédito que é feito para o agro. O agro tem que ter sempre a menor inadimplência, porque o volume de liberação para esse público ele é muito maior. Quando 1% na PF influencia muito menos do que 1% no agro. Então, a gente vai ter que olhar isso, vai ter que olhar o apetite também de risco, tá? Por quê? Porque eu posso olhar lá que a Nubank tem uma inadimplência histórica de 10%. Se ela trouxe a inadimplência para 9%, houve uma melhora. E eu posso olhar lá o Santander, que ele teve uma inadimplência histórica de 5 e agora está 6. Mesmo que o 6 esteja menor do que os 9, a gente pode notar que tem uma melhora em uma das instituições e não na outra. Inadimplência é uma parte específica muito grande, porque existem vários perfis de risco, de apetite a risco. Vai ter instituições que elas têm mais apetite a risco do que outras, natural. Ou têm mais apetite a risco em determinadas linhas. Por exemplo, quem que é o maior emprestador, quem que mais empresta no Brasil para financiar a casa? É a Caixa. Tem empréstimo de imobiliário no Nubank? Na Inter? Na Inter está começando agora, tem. Mas o volume, comparado à Caixa, é minúsculo. Então, eles têm apetite a riscos diferentes. Então, vai medir esse apetite diferente. Qual que é o maior emprestador para o agro do Brasil? É o Banco do Brasil. Então, assim, ele já tem uma expertise maior. Muito por isso que ele está melhorando também, né? Sofreu muito agora no final, nesses últimos um ano,
por conta de inadimplência no agro, porque ele é o maior emprestador de agro no Brasil. Outras instituições que não tinham apetite a risco no agro não sofreram tanto. Importante dizer isso. Basicamente, a gente vai olhar 4 pontos, então, voltando a como analisar bancos. A gente vai olhar qual que é como ele está classificado lá pelo Banco Central, e isso já traz uma segurança, porque o Banco Central olha mais para esses bancos, ele regula melhor, ele está mais atento, eh, ele tá ali, tá com os olhos em cima. O que que a gente vai olhar? Índice de Basileia também é outro indicador para a gente olhar de segurança. Quanto maior, melhor. Terceiro ponto, agora a gente fala de rentabilidade, ROI. Quanto que esse banco entrega de rentabilidade sobre o capital que ele tem? Quanto maior, melhor. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. E terceiro que a gente vai olhar é a inadimplência, tá? Inadimplência 90 lá, que é de 90 dias, ela tá em 5, caiu para 4. Pô, legal. Ela tá em 5, foi para 5,5. Já é ruim. Quer dizer, aí tu vai olhar a tendência, tá? E daí, por isso que é importante quando tu vai investir em ações, olhar o relatório, tentar entender um pouco mais, olhar o cenário do que nós estamos no país e como que o cenário ele impacta cada um, porque a crise no agro vai impactar muito mais forte o Banco do Brasil do que o Banco Itaú. Poxa, mas será que se tiver uma crise mais acentuada que atinja mais as empresas, vai atingir qual banco? Deixa aí nos comentários se você sabe qual é e me fala. Gostou do vídeo? Se inscreveu? Tamo junto. Valeu, até a próxima.